Você não vai acreditar na verdadeira razão por trás da mudança radical de postura de Hugo Mota. Ele, que antes se posicionava como um defensor ferrenho da 8ª Divisão de Infantaria em janeiro, de repente passou a repetir as narrativas do Supremo Tribunal Federal e de Alexandre de Moraes como se tivesse recebido um script pronto. Mas por quê? O que aconteceu nos bastidores para ele mudar da água para o vinho de maneira tão chocante e repentina? Qual o segredo obscuro que forçou essa guinada inesperada? Prepare-se, porque o que você vai descobrir agora pode mudar completamente a sua percepção sobre a política brasileira e expor de uma vez por todas o verdadeiro jogo de interesses que controla Brasília. Hugo Mota era visto por muitos como um político firme, combativo, que não se curvava às pressões do sistema. Mas, de um momento para outro, sua voz antes crítica se transformou num eco dócil das narrativas impostas pelo STF. Seria apenas uma mudança de opinião? Ou estamos diante de algo muito maior? Um esquema de dominação e chantagem que define quem manda e quem obedece nos corredores do poder? É preciso abrir os olhos, porque o Brasil está sendo sequestrado por um esquema de manipulação onde os bastidores são mais importantes do que qualquer eleição. Agora você vai entender como o jogo realmente funciona. Recentemente, um vídeo de Hugo Mota viralizou nas redes sociais e o que ele disse foi simplesmente inacreditável. No vídeo, o presidente da Câmara dos Deputados afirmava, com todas as letras, que não existe censura no Brasil, que não há perseguição política e que não temos exilados ou presos políticos. Você consegue acreditar nisso? Como alguém que sempre esteve no cenário político pode dizer algo tão descaradamente falso? O Brasil inteiro testemunhou a perseguição a opositores, a censura nas redes sociais, os mandados de prisão sendo expedidos sem qualquer justificativa plausível. Mas a pergunta mais importante é: por que ele está dizendo isso agora? Hugo Mota sempre foi um crítico ferrenho dos abusos de poder. Ele já denunciou arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal, já fez discursos inflamados contra a censura e se posicionou ao lado daqueles que foram perseguidos por simplesmente expressarem suas opiniões. Mas agora, como num passe de mágica, ele troca a verdade pela conveniência e passa a repetir, sem questionar, exatamente aquilo que Alexandre de Moraes quer que seja dito. Isso não é coincidência. Isso não é uma simples mudança de posicionamento. Isso é um alerta vermelho de que algo muito grave aconteceu nos bastidores. A verdade por trás dessa guinada é tão escandalosa que, quando você souber os detalhes, vai perceber que o Brasil está sendo comandado por um teatro de marionetes, onde cada político tem um preço e cada posição pode ser comprada ou vendida. E antes de revelar esse segredo bombástico, preciso te lembrar de uma coisa. Estamos vivendo um dos momentos mais sombrios da nossa história. O Brasil de hoje não é mais uma democracia funcional, mas sim um jogo de cartas marcadas, onde os que desafiam o sistema são perseguidos e aqueles que se curvam recebem proteção. O abuso de poder está escancarado, as liberdades individuais estão sendo sufocadas e as instituições que deveriam defender a Constituição se tornaram ferramentas de intimidação e opressão. Isso não é teoria da conspiração, é a realidade que estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos. E o caso de Hugo Mota é apenas mais um exemplo de como esse esquema sujo opera. Agora, voltando ao ponto central. Por que Hugo Mota mudou seu discurso de forma tão radical? A resposta está em dois eventos que ocorreram longe dos holofotes da grande mídia. Dois acontecimentos que exemplificam perfeitamente como o sistema controla, ameaça e dobra qualquer um que tente se opor. A primeira peça desse quebra-cabeça é um evento obscuro que aconteceu na calada da noite. Um daqueles encontros que o povo jamais deveria saber que ocorreu. Um jantar privado, discreto e altamente suspeito na casa de Alexandre de Moraes. Sim, o mesmo Moraes que concentra em suas mãos um poder jamais visto na história do Brasil. Quem estava nesse encontro? Apenas as figuras mais influentes e perigosas da República. O vice-presidente Geraldo Alckmin, o procurador-geral da República Paulo Gonet, o chefe da Polícia Federal Andrei Rodrigues e, é claro, metade dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Mas o mais assustador nem é quem estava lá, e sim o que foi discutido.
O que pode ter sido negociado nesse jantar? O que foi oferecido, prometido ou exigido? Pense bem. Todos os que estavam lá são peças fundamentais no tabuleiro de poder do Brasil. São aqueles que julgam, investigam, acusam e protegem. E no meio disso tudo, sentado à mesa, estava Hugo Mota. Agora, reflita comigo. Esse jantar foi apenas um encontro cordial ou foi um momento estratégico onde alianças foram seladas e lealdades foram negociadas? Qualquer pessoa com um mínimo de senso crítico sabe que eventos como esse não acontecem por acaso. Um jantar onde estão presentes aqueles que irão julgar Bolsonaro, aqueles que investigam seus aliados e aqueles que podem manipular o destino político do país. Isso não é uma coincidência. É uma demonstração de força do sistema. E veja como tudo se encaixa. Dias depois desse jantar, Hugo Mota subitamente altera seu discurso. O mesmo deputado que antes alertava sobre os abusos do STF, que falava abertamente sobre perseguições políticas e que denunciava a censura no Brasil, agora repete palavra por palavra as narrativas do sistema. Isso não é uma mudança de opinião. Isso é resultado de algo muito mais grave. Mas segure firme, porque a segunda razão para essa guinada de Hugo Mota é ainda mais escandalosa. Agora chegamos ao ponto crucial desta história. A verdadeira razão pela qual Hugo Mota mudou de lado de maneira tão abrupta e descarada. Acontece que um escândalo monstruoso veio à tona, e dessa vez, Hugo Mota está no centro de uma teia de corrupção que pode abalar Brasília. Empresários começaram a fazer denúncias explosivas que exporiam um esquema podre, algo que até agora estava sendo mantido nas sombras. De acordo com relatos que chegaram diretamente à Justiça Federal da Paraíba, Hugo Mota estava envolvido em uma operação suja, cobrando propina para liberar verbas de emendas parlamentares. Agora preste muita atenção, porque isso não é um caso qualquer de corrupção. Não estamos falando de um simples desvio de verba ou de uma suspeita infundada. Segundo as denúncias, Mota exigia nada menos do que uma comissão de 10% sobre as emendas parlamentares destinadas a obras no interior do estado. Ou seja, se um município precisava de recursos para infraestrutura, educação ou saúde, antes de ver qualquer centavo, tinha que passar pelo pedágio do deputado. Isso significa que dinheiro público, que deveria ser investido para melhorar a vida da população, estava sendo saqueado e desviado para os bolsos de quem deveria fiscalizar. Mas essa não é nem a parte mais estarrecedora desse escândalo. Agora vem o ponto crucial que conecta essa trama diretamente ao coração do sistema corrupto que governa o Brasil. Aqui está o detalhe mais explosivo dessa história. Quem são os responsáveis por investigar e processar esse tipo de crime? Quem tem o poder de decidir se Hugo Mota será investigado, denunciado e possivelmente julgado? A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. E agora vem a parte mais revoltante. Adivinhe quem estava sentado à mesa no jantar promovido na casa de Alexandre de Moraes? Isso mesmo, os chefes dessas mesmas instituições. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e o Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, estavam lá, lado a lado com ministros do STF, figuras do governo e, claro, Hugo Mota. Agora pare e pense. Você realmente acredita que essas instituições irão investigar esse escândalo de forma imparcial? Você realmente acha que um deputado que se senta à mesa com aqueles que podem decidir seu destino será tratado como qualquer outro cidadão? O jogo é claro. Hugo Mota não está sendo blindado por acaso. Ele se vendeu ao sistema, trocou sua independência por proteção e garantiu sua sobrevivência política ao custo de se transformar em um fantoche do STF. Agora pare e pense. O que acontece quando um político percebe que está prestes a ser investigado? Ele tem duas opções: resistir e ser destruído pelo sistema, ou se render e se tornar um aliado fiel do esquema. Hugo Mota escolheu a segunda opção. Foi por isso que, poucos dias depois do jantar, ele passou a defender as narrativas do Supremo Tribunal Federal e de Moraes. Ele não tinha mais escolha. Se não seguisse o script, sua carreira política acabaria ali mesmo. E agora, sabendo disso, tudo faz sentido. Hugo Mota não apenas mudou de discurso,
Ele se transformou em um porta-voz do sistema. O mesmo deputado que antes criticava os abusos do STF, agora repete, palavra por palavra, as narrativas que antes combatia. Mas isso não é apenas uma mudança de opinião. Isso é sobrevivência política. Se ele continuasse no caminho que seguia, suas falcatruas viriam à tona de maneira fulminante. O STF e a PGR estavam com a faca e o queijo na mão. Ou ele se curvava ou era aniquilado. E aqui está o mais assustador. Hugo Motta não será o único. Esse mesmo método de coerção e chantagem pode estar sendo usado contra outros políticos. Quantos mais já cederam? Quantos mais ainda vão ceder? A realidade é que o Brasil não vive uma democracia verdadeira. O que temos é um teatro político, onde os poderosos escolhem quem pode falar e quem deve ser silenciado. O STF, em vez de ser um guardião da Constituição, se tornou um instrumento de controle absoluto sobre Brasília. Mas a grande pergunta que fica é: até quando o povo brasileiro aceitará essa farsa? Agora que você conhece toda a verdade, compartilhe esse vídeo. A informação é a única arma que nos resta contra esse sistema de opressão. Se nada for feito, mais e mais políticos vão se ajoelhar, e o Brasil será completamente engolido por essa máquina de manipulação.